Bora aí. Vamos lá. Sync mutex. We've seen how channels are great for communication among Go routines. But what if we don't need communication? What if we just want to make sure only one Go routine can access a variable at a time to avoid conflicts? This concept is called mutual exclusion, and the conventional name for the data structure that provided it is mutex. Go's standard library provides mutual exclusion with sync.mutex and its two methods, lock and unlock. We can define a block of code to be executed in mutual exclusion by surrounding it with a call to lock and unlock, as shown on the inc method. We can also use defer to ensure the mutex will be unlocked as in the value method. Então, antes de a gente começar, ler o código, a gente falou sobre coroutine anteriormente e que a gente falou sobre channels. Então, você starta múltiplas coroutines e você sincroniza a comunicação usando channels. Mas, então, como eu falei, se a gente não tiver nenhuma comunicação, né? A única coisa que a gente quer prover um acesso único a um dados, que é como a grande maioria das linguagens de programação implementam concorrência, usando mutual exclusion ao invés de Go routines e channels. Então, Go também suporta mutex, e aqui ele vai mostrar para a gente alguns exemplos de onde é melhor usar mutex ao invés de channels. Vamos lá. Show. Mutex counter.go. Pact main está importando as bibliotecas funct, sync and time. Safe counter is safe to use currently. Então, ele está fazendo o tipo safe counter e uma struct. Dentro dessa struct, você vai ter um MU do tipo sync mutex. E também você vai ter um V do tipo map com uma chave sendo string e o valor sendo int. Tá. Né? Então, é isso. Eu não lembro se a gente falou isso quando a gente falou sobre map, eu acho que não. Mas map em Go não é safe, né? Não é seguro para escrita concorrente. Você não consegue ter várias Go routines além de escrevendo no map ao mesmo tempo. Isso é um design, foi um design da linguagem. Segundo os criadores, é porque na grande maioria dos seus casos você não vai ler e escrever ao mesmo tempo, e ter que verificar isso iria deixar mais lento o acesso. Então eles optaram por deixar não. Quando você usa o map, você não usa a concorrência geralmente. Quando você precisa usar concorrência, você tem que usar um mutex junto com o map, para garantir que só uma coroutine vai acessar ao mesmo tempo. Ok. Então vamos lá. Aí temos inc increments, the counter for the given key. Então a função, temos o... Rapaz, como é que era o nome? O receiver, né? Uhum. Com um C, do tipo, com pointer tipo safe counter. E aí a gente tem o método inc com uma chave do tipo string. E aí a gente vai ter um C, né? Um c.mu.lock. And lock, so only one go routine at a time can access the map CV. Então você vai ter um C.V com uma chave key que você vai O que, colocar. que ele está E esse, fazendo aqui na linha 19? aí ele está colocando aquele C do safe counter com
com uma chave dentro do... Agora esse V, o V é o tipo do struct, né? Então ele vai ser um V é map, um field da struct. Um field. um field da struct. E aí ele vai ser um map com uma chave string e um valor int. Então ele vai colocar, quando ele for descrever o método, ele vai colocar ali o nome da key. E imagino que o string, o valor como é int, talvez seja mais um. Isso, mais vai somar mais um. Então, o Tá. que ele está fazendo aí? Está adicionando E um no valor daqui que está dentro do no map. valor, sim, Tá. perfeito. E aí, esse c.emu, né, que é do emu também do tipo syncMutex, ele vai usar esse unlock. Aí, imagino que seja para fechar e acabar ali. Então, o que Não, acontece aqui ele na tá linha? unlock, ele tá não fechando, né? Não fechando? Como assim? Não, não, quando eu falei unlock, eu pensei em lock. Então, o que ele está fazendo aqui? É... Lock. So only good, né? Ele tá, então, via esse lock, ele vai conseguir acessar o map, é isso? Aquele C e o ponto V? Não, ele consegue acessar o map independente de ter o lock ou não. Então, não sei, cara. Então vamos lá. O que tá falando que isso aqui faz, tá? Essa é a resposta. Lock, so only one go routine at a time can access the map. Então, só uma go routine por vez pode acessar o map. O que ele tá fazendo aqui? Então, ele meio que tá, como é que eu posso dizer? Tá administrando para que só uma consiga acessar. Isso, ele tá bloqueando outras pessoas de acessarem o field V. Tá, Aqui nesse momento, ninguém mais consegue acessar V. Se ele tiver que acessar V, ele vai ficar esperando até esse cara rodar o unlock. Enquanto ele não rodar o unlock, todas as outras rotinas vão ficar rotinas esperando. vão ficar esperando paradas. Entendi. Beleza. Aí temos esse value returns the current value of the counter for the given key. Então, temos a função com receiver C também, um pointer do tipo saveCounter, e aí o método value, que vai ter uma key do tipo string e vai retornar um int. Então, ele vai colocar também de novo esse lock, para ele acessar, só deixar uma rotina acessar por vez. Aí ele fez um defer, desse mu.unlock, que o defer ele sempre põe para o fim, né? Então é como se Isso. ele tivesse feito lá em cima, só que o unlock vai ser no final, depois que ele rodar isso. E aí depois ele vai retornar o valor, o valor do field V com a chave key. Então, por que que aqui o unlock tá depois e por que que aqui ele tá usando um defer? Hum, O que ia acontecer se eu fizesse isso? O que ia acontecer se eu fizesse isso? talvez depois do return ele não fizesse nada. É o que o return faz. O return dá o resultado final pedido, né? Não, o return ele pega a função e volta o resultado para quem chamou ele. Sim. Então depois E do ali ele encerra. e ali ele encerra, ele não lê mais nada. Sim. E aí por Então isso que você teve que fazer um defer para deixar com que depois do return você consiga fazer esse unlock. a única forma de rodar o unlock depois do return é usando o defer. Por isso que Tá, aqui ele botou depois e aqui ele usou o defer. show. Beleza. O que que tem aqui? Aí, na função main, aí ele cria uma variável C, sendo safe counter, que nesse safe counter você vai ter um V, criando um map com uma chave string e um valor int.
e aí você faz um for de igual a zero, então fazendo de i até que ele seja menor que 1000, então até 999, você vai somando o i a cada vez que você vai gerando esse loop. Aí ele cria aí dentro disso uma go routine com c.inc e dizendo some key. Imagino que seja tipo a chave que ele queira pôr ali, que vai ser do tipo string. Então, o inc é o primeiro método, né? Então ele vai ter o inc isso, ele vai pôr a chave some key. E aí depois ele tem um time sleep de 1 segundo e ele vai depois printar do método value c.value com a chave some key também. O que ele vai printar? Pá, 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 pá. Chave some key. Deixa eu pensar uma coisa. No primeiro método, ele coloca essa chave sum key, aí ele vai fazer o valor da chave mais. Então, ele vai colocando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Dentro daquele método inc, esse key mais, ele vai somando como se fosse um loop também? Entendi sua pergunta. Ó, dentro do método inc, você tem um c.v, aí você tem a chave, né, dentro do map, ou a chave do map, e o valor, ele vai retornar mais um, né? Então, o valor Uhum. seria o mais um. É, ali, ele faz isso uma vez e para. Então, sei lá, se o valor fosse zero, ele faz o valor mais um, acabou. Ele não fica girando mais um como se fosse naquele gol ali. Não, não tem loop nenhum. Tá, mas aí eu fazendo um loop ali de 0 a 1000, com esse go inc sum key, imagino que ele vai somando um. Então, um mais um mais um mais um mais um. O que vai printar? Se ele, bom, deixa eu pensar, se ele está somando mais um em 1000, de 0 a 1000, não sei se 1999, não sei, alguma coisa assim. Quanto? Ou de 0 a 1000 ele está somando mais um. Agora eu não consigo ter isso na mente, certeza se seria 999 ou 1000, De zero a menor que 1000 são 1000 interações. porque ele conta o zero. Então é 1000. Caralho. Tá? Aqui ele está iniciando 1000 go routines e cada uma só pode ir lá. Então, amor, se eu Uma por tirar, vez. vou fazer esse aqui. Quanto vai printar? Como é que é? Não entendi o que você falou, Nash. Eu tirei essas duas linhas. Quanto vai printar agora? Qual vai ser o valor? Ah, em teoria, 1000. Eita porra. Por quê? Qual que é o erro? É concurrent map rights. Então, Agora, o que é isso? eu falei no começo. Que O você me- falou que o map não era bom por concorrência? Não, não é bom. Ele não é, Não é feito para isso. não é seguro. Não é possível Uhum. escrever no map Se- concorrentemente. Então, se você não tiver esse lock, você jamais poderia usar um map. Concorrentemente. Se eu tirar isso Não, sim, aqui, sim. funciona. Aí, Não tranquilo. preciso de lock nenhum porque não é concorrente. Só que Deixa eu perguntar uma concorrente. coisa. Quando você está falando de concorrência, você está falando de rotina, é isso?
Quando estou falando de concorrência, eu estou falando de mais de um processo rodando ao mesmo tempo. Tá. Ou não. Pode ser que esteja rodando ao mesmo tempo ou não. Pode Mas ser que você, seja também uma sequência do outro. se você tiver um processador só, provavelmente ele nunca vai rodar dois processos concorrentemente. Mas o seu design é para ser concorrente. Ou seja, se Uhum, você tiver mais de um processador, ele escala concorrentemente. Não importa. Essa é a questão. sim. Concorrência é um design para o seu programa. Paralelismo tem a ver com utilização de recursos simultaneamente. Concorrência gera paralelismo, mas não é uma coisa Ah, não isso que eu tem ia nada a ver com a perguntar. outra. Mas pode, então, dentro da concorrência, você pode ter paralelismo, né? É, provavelmente você vai ter, mas não é Sim, obrigatório. sim, Beleza? tranquilo. Então, vamos lá, exercício. Desculpa, desculpa. O quê? Deu uma puta tosse. Eu nem ouvi direito. Então, exercise. Web crawler. In this exercise, you use Go's concurrency feature to parallelize a web crawler. Modify the crawl function to fetch URLs in parallel without fetching the same URL twice. Hint, you can keep a cache of URLs that have been fetched on a map, but maps alone are not safe for concurrent use. Tá bom, a gente já falou isso 10 vezes. O que que é FET mesmo? Fetch é baixar. Tá. Então, isso aqui, vamos supor, ele está fazendo download dessas páginas. Por exemplo. Caralho. Então, o que ele quer aqui? Ele está vendo que ele tá fazendo download. Deixa eu imprimir aqui. É, então, você vê aqui, ele está checando várias vezes a mesma URL, tá vendo? Uhum. Package, package. Ele quer que a gente faça concorrência aqui e não baixe mais de uma vez a mesma URL. É, por quê? Porque ele vai baixar uma vez só, não vai mais dar tempo. Mas se eu colocar aqui no time sleep 10. Quando você põe 4, ele é o quê? Tipo, segundos? É, o real precisa ter. Então agora foi concorrentemente, mas continua checando as mesmas URLs várias vezes. Uhum. Então a gente já viu que se a gente colocar um map aqui, é, Eu ia ter que usar aquele lock. não vai poder escrever. Então, o que ele fala, você pode manter um cache das URLs checadas, mas você vai ter que usar um map, e map não é safe for concurrence. Então, a primeira coisa a gente vai ter que criar nosso type, certo? Igual fez lá. Uhum. Como a gente pode chamar isso aqui? Check it, Check, né? que vai ser uma struct, certo? Sim. Quais campos eu vou ter aqui? Um deles vai ter que ser o map, né? Então, É, qualquer valor você vai ter aquele sync mutex e o map. como é que eu vou chamar? Ah, MU, aquele a gente chamou de MU, né?
E o map? Põe V também. V? Não tem o nome É, melhorzinho? põe M. Items. Tá bom. Items, check. Acho que é mais, melhor, né? Tranquilo. Map. No struct, a gente não precisa armazenar os dados, a gente só precisa saber se ele existe. O cara fez o inteiro, mas eu não quero contar nada. É isso que eu ia falar. Aí você vai pôr então uma struct. Não põe também nada tipo relacionado a string, coisa do tipo. Não, vou pôr uma struct vazio, que é exatamente o que eu vou precisar, nada. Tá. Então, e que mais que eu preciso criar agora? Uma função, né? Isso para quê? Uma função? Uma função para você fazer para você fazer ele entrar no map, a rotina entrar no map com aquele lock e unlock. Então, na verdade não é uma função, como é que chama? Ah, um método, desculpa. Eu vou ter aqui func, e aqui Func, aí você põe lá o receiver, né? vai ser chamar de C, Sim, aí tem que pôr o. Pô, sempre esqueci pointer. beleza? Como é que vai chamar a minha função? Add. Pode ser. E aí, vou ter Aí uma você vai aqui. receber uma aqui, string do tipo string. Retorna alguma coisa? Então, você vai ter que retornar o valor, né? Aí não sei se retorna struct. Na verdade, vamos ver lá. É que ele fez o in que não retorna e o velho retorna, né? É, então o add acho que não vai retornar. Tá. Beleza. Primeira coisa que eu faço aqui, É um emil.lock, né? c.emil.lock, não era isso? Aí. Aí você vai pegar o c.items. Aí você vai colocar o k, isso. E o mais mais. Ou não sei se é mais mais nesse caso, o que que ele tá pedindo. não, qual que é o tipo? O tipo é struct. Então, se eu botar mais, vai virar o quê? Não, vai, porra nenhuma, sei lá. Vai tentar botar um inteiro. Sim. Então, vamos fazer um Ah, mais o inteiro dentro mais. do struct, tá bom. Entendi, entendi. Non-numeric type, empty struct. Uhum. Value operation. Então, o que eu tenho que colocar aqui? Deixa eu ver. Você está retornando, ó, quando ele está retornando, você pega uma rel string deep e esse fetcher. Pá, 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 pá. Você vai ter que retornar o URL, né? Pra quê? Para ele mostrar, não é? Tipo que check the URL tal, tal, tal. Não. Aqui eu só quero colocar um item no map. Qual que vai ser o valor que eu vou colocar? O map é um map de string, de empty struct. Qual que é o valor do map? Então você vai pôr um aspas vazio. Não. Qual que é Então, o peraí, fala de tipo? novo. Ele é um tipo struct, não é Então, isso? mas tem um detalhe, struct precisa de alguma coisa. Tem mais um detalhezinho. O struct precisa de um field? É um struct vazio, seu tipo. Seus itens é um map de string de struct vazio. Tá. Qual que vai ser o seu valor, o seu item? Tô só pensando se você tem Um um. struct vazio. Eita, mas quando você põe dois, ele considera struct vazio. Tá. Isso aqui é um Struct, tipo. porque
Tá certo. Struct é o tipo e aí depois você põe o valor vazio. Entendi, entendi, Isso. A gente já falou entendi. sobre isso em alguns, eu não lembro quantos Code Club. Ah, deve ter sim. Beleza. O que mais a gente vai adicionar? Qual outro Então método a vai gente criar aquele precisa? outro método também do valor? Então, qual outro método? A gente precisa fazer. Qual a gente precisa fazer? A gente precisa adicionar coisas no map e que mais? E o outro a gente vai mostrar. Mostrar não é bem a palavra certa, a gente vai retornar. Retornar, retornar. Get string, e aí sim, então vai retornar um struct vazia. Não. O que que eu quero saber aqui quando eu faço um get da string? Não tem valor nenhum, valor para mim não importa. O que que eu quero saber só? Se ela Peraí. existe ou não. Ah, tá bom. Então a Então única true coisa ou que eu vou false. retornar é um boolean. Entendi. Beleza, e aqui, o que que eu faço? Então você vai fazer o c.emil.lock, né? Beleza, aqui. E aí também o c.i. Ah, não, o defer, né? O defer primeiro do c.emil.unlock. Beleza. E aí você vai retornar o, o c.items, né? Sim? Aí com a chave, com o valor K. Sim? Eu acho que era isso, cara, pelo que eu lembro do outro. Que o outro ele não colocava o mais depois, né? É. Então, peraí, que not use type struct as type bool to return. Então você vai ter que pôr um bool depois do K? Não, ele está reclamando que você falou que você vai retornar um booleano e você está retornando tipo uma struct vazia. Então, mas aí para você colocar, dá para transformar isso em booleano, não dá? Dá, mas transformar uma struct vazia em booleano, para quê? E que isso aqui está retornando para você? Ele tá me retornando, quando eu ponho a chave K, ele vai me retornar uma struct vazia. É isso que você quer? Não, eu quero um valor booleano. Você quer saber se aqui existe ou não? Como é que você sabe que aqui existe ou não dentro do map? Então você vai fazer if Não, aquele true. não. Como você quer saber se existe dentro de um map? Você vai rodar o map. Como é que Eu você não acessa acho que como é que você acessa um valor dentro de um map? colocando a chave. E quais são os Você vai colocar, valores que isso retorna para você? vai me retornar o valor da chave que eu colocar, né? Não. Vai te retornar a chave que o valor colocar e um negocinho que você usou 600 vezes chamado OK. Ah, é, caralho, é mesmo. Esse OK é o quê? Ele é, ele tá falando se eu, é como se fosse o erro, né, que a gente faz. Ele está falando se realmente, não era se tem ou não tem. Pera aí, me fugiu. É, se existe ou não. Isso, existe. Ué, se tem ou não tem, ou se existe é a mesma coisa. É que eu tô pensando do tem uma chave. Mas tem uma chave. Sim, sim, É tá certo. true ou false. Primeiro parâmetro ele te retorna o valor, que para mim eu não quero de nada. O segundo é se a chave existe ou não Sim. dentro do map. Beleza, me roda. Que mais? Precisa de mais algum método? Precisa de mais algum método? Ou só add get, tá bom.
Você vai adicionar e você vai colocar. Já tá bom. Aí, Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você chamar o crawl, que é a função, o que é a primeira coisa que tem que implementar? Fetch URLs em paralelo já colocou, tá aqui. tá. E depois? Depois você não pode pegar o mesmo URL duas vezes, né? Beleza, o que eu faço aqui? Então, como você não pode pegar o mesmo URL duas vezes, você vai usar de novo aquele lock e o unlock? Não. O lock e o unlock faz parte das minhas funções. Que é a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui quando minha função começa? Se eu não quero checar a mesma URL duas vezes, o que eu preciso fazer? Peraí, se eu não quero checar a mesma URL duas vezes. Por que que eu tinha pensado no lock and unlock? Porque eu achei que ele fazia só uma por vez, ele obrigava você a fazer só uma por vez. Não é isso. Ele te obriga. Então, Não, não é isso. Ele vai fazer. Você não quer fazer se ele. Não quer saber o número de requisições por vez. Você quer fazer. Não quer fazer a mesma URL duas vezes. Você pode rodar 600 por vez, desde que não seja a mesma URL. então você vai fazer se a URL for igual a outra, você não roda Igual a outra qual? a mesma anterior ou a que está do lado. Não. Se eu for fazer isso e pôr uma URL completamente diferente três vezes depois chega o URL, ele vai fazer de novo. Para que a gente criou um Então, map? peraí, deixa eu voltar um pouco, peraí. A gente tá puxando todas as URLs, não é isso? A gente está colocando para ele checar as URLs. Ele está baixando Você elas, tem não é uma isso? lista de URLs. Tem uma lista de URLs e para Tá, cada URL e cada uma das URLs vai chamar essa sua função aí. tá. Você tem uma lista de URLs. Então a gente criou um map para a gente ir colocando dentro desse map essa lista de URLs. Lista de URLs, o quê? Qual lista? Você já tem a lista toda de URLs. Tá, é a dica que está do lado esquerdo, é o que você tem que falar. A dica que está do lado esquerdo, o hint. You can keep a cache of the URL that have been fetched on map, but maps alone are not safe to. Então você pode manter Para que a gente criou o é, map? para você colocar para você ter essa lista de URLs dentro dele. Lista de URLs, o quê? Você precisa falar Como isso, que se assim? você não falar isso, você não entendeu o que a gente está fazendo. URLs o quê? É. Ele fala ali. Keep a cache of URLs that have been fetched. O que é isso? Ah, que foram baixadas. É. Tá. Então qual a primeira coisa que você tem que fazer? Se ela já foi baixada. Isso. Como é que você vai fazer se ela já foi baixada? Então, peraí. Deixa eu só pensar uma coisa. É, ela baixou, assim que ela baixou, ela entra na lista, Não, correto? não está fazendo nada disso. A gente que tem que criar o código. Ah, a gente quer que seja isso, então. É. Então qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que saber se ela já foi baixada ou não. Isso. Como a gente faz isso? Então, não sei se usa um if ela for tipo fetched, sei lá. Como é que chama o negócio que você fez lá? Não é checked? Sim. Então, checked.get URL. O que isso vai retornar?
Ele vai retornar a URL que foi baixada. Não. O que sua função get retorna? Ah, ele vai me retornar a struct, o valor da chave struct vazia. Não. Lê a assinatura da função. O que ele retorna? Ah, eu tô pensando no add, esquece. O get ele vai retornar se ele existe ou não. Beleza. Então, o que a gente faz? Se o get Se o get existe, não eu, existe, não. Se o get for true. Se o get se o get retornar for true. true, sim. Se ele for true, quer dizer que eu não preciso mais porque eu já tenho ele. Isso, o que eu Então eu faço? faço um break ou, Não é break porque não tem ou for. continue. Não tem for. Não dá para fazer nem continue nem for. É return. Quando você quer encerrar Ah, uma tá. função. Beleza. Então eu chequei, ele não foi checado ainda. Qual a próxima coisa que eu tenho que fazer? Então, peraí. Você checou e ele não tá lá, isso você quis dizer. É, Tá, eu chequei, então ele não está lá ainda. Então eu tenho que inserir ele no, beleza. na lista. Beleza. É, Ele- Checked. Opa. Quando você faz você não precisa fazer aquele make, né? isso aqui isso aqui é uma literal. É a mesma Tá, coisa que fazer um make, tá bom, mas é uma beleza. literal. Vamos lá. Ainda falta receber aqui a minha função. Estou passando, né? Aqui eu não estou esperando. Deixa eu colocar aqui um pointer. Checked. E aqui embaixo também. Só CLK. Reclamando que não é um ponteiro. Agora ele é. Beleza. Executou só um. Por quê? Porque ele não está controlando o número de caras que estão rodando. Então, o que tem que fazer? Adicionar um wait group. A gente falou sobre wait group. Wait group? Eu não sei se eu lembro, cara. Não falamos. Da hora, negócio é que você faz exercício sobre algo que você não falou. Muito bom. Bem, vamos fazer a solução feia. É... Time, ponto sleep, 2 time per second. Tem que ser suficiente. Beleza. Ó, só checou agora. Ele não fez nenhuma que fosse igual, né? Não fez nenhuma que fosse igual. Beleza? Beleza. Beleza. Agora falta uma quando a gente ainda tem 42 minutos. É... Tem Golang, wait group. Acho que ele em algum momento falou pra gente ler a documentação do Sim, que eu não li. Tá. Então, o wait group basicamente é. É até o. É o exemplo do. É metade da solução do É o negócio exemplo que a aqui. gente tá fazendo? É metade da solução. O int group é uma variável que você fala assim, estão rodando esses caras e espera até todos eles completarem. Então aqui eu começo um int group. Então, peraí, eu Vou- tô rodando todos os caras, eu espero completar esse para ir pro próximo, é isso? Não, é um total. Ó, vem aqui e dou um add, tá vendo? Aí vai adicionar um.
Não sei se eu entendi, Nash, esse do É um Wait Group. contador. Um contador. Tá bom, tá Adicionou bom. um. Aí aqui, toda vez que eu inicio outra Go rotina, adiciono outro. E aqui em cima eu dou um defer. Ponto done. Done que ele vai fechar. E aí aqui ao invés de esperar 2 minutos, eu apenas wait. Que é a coisa profissional. Ao invés de eu ficar esperando 2 segundos, eu vou esperar até que ele termine, ao invés de chutar um número. Ops. Format. And find WG, você não colocou um var lá? Ah, tá. Tem preciso passar Você aqui, fez fora peraí. da função? Ah, não passou aí. Aí tá usando uma. Vou passar. É... Sync. Wait group. Sim. Cadê? Ah, não é um ponteiro. Hum. Eita, o que é isso que deu no fim? Um deadlock, porque. Aqui. Por cada um dos reais que ele All achou, routines are sleep. ele adiciona um. E aí. Cada um vai dar um inferno. Bom. Deixa eu ver. Se tem que ser um ponteiro. Tem que ser um ponteiro. Então agora ele esperou até todas. Vamos falar, por exemplo, que eu vou adicionar mais um cara que nunca vai finalizar. Ele vai ficar aqui pra dar o. Tá vendo? Ele Uhum, dá um deadlock porque ele tá falando, ó, tem mais uma Go Routine para finalizar, mas não tem nada mais rodando. É o Go inteligente o suficiente para saber que não tem mais entendi. nada rodando. Então aqui simplesmente é só passar o wait group, um ponteiro e fazer o que eu fiz. Quando ele vai iniciar uma Go Routine, adiciona mais um no wait group. E aí essa Go Routine dá um done quando termina. Caralho, mano. E com isso está finalizado o nosso curso, nossa Go Tour. Go Tour. Resolvemos os problemas todos e tem algumas coisas para onde ir daqui. É, eu vou dar uma lida depois para ver se alguma coisa é interessante, mas é isso. Obrigado aí, Cirinho, por ter permanecido Imagina, mano, é nóis. firme até o último episódio. Só os guerreiros espartanos conseguiram chegar até o final. Ou, Em vez de 300, somos dois, né? não, infelizmente não tem nenhuma Amazona para a gente poder falar, mas os espartanos, só nós chegamos lá. Justo. Bem, valeu. E